Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje nós iremos comentar e deduzir como era a vida dentro da Estrela da Morte. Muito bem, eu acho que é um tema muito pertinente, né, na sociedade atual. E eu acho interessante também a gente debater aqui como ele pode influenciar no mundo que a gente vive, no mundo moderno, na sociedade moderna. E para isso, a gente dividiu, né, em alguns tópicos. O primeiro tópico eu vou comentar aqui sobre as características demográficas e geográficas da Estrela da Morte. Então, vou começar. Eu acho muito interessante contar aqui, falar para vocês que ela tem um raio de 160 km. Você não sabe, a Terra tem um raio de 6.400 km. Dá mais ou menos umas 40 vezes menor do que a Terra, né? Pra você ter uma noção assim, é bem menor que a Lua também. Ela pode ser comparada ao satélite natural do planeta Makemake, que é um planeta no sistema solar, certo? Tem uma população de 1,7 milhões de militares e 400 mil clones. Os clones que são os Stormtroopers, né? Eu usei um pouco de cálculo diferencial integral e eu pude calcular a área aproximada dessa superfície, da superfície esférica da Estrela da Morte, que é algo em torno de 200 km². Então a gente tem uma densidade populacional de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, o que é o dobro da cidade mais povoada do mundo, Hong Kong, que tem 6.600 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa? Que você não consegue andar na rua direita. É como se você estivesse na Índia, sabe? Aqueles engarrafamentos estranhos e a galera vai se atropelando. Pronto, é exatamente isso que acontece na Estrela da Morte. Eu acho que passar pro próximo tópico. Exatamente, o próximo tópico que a gente vai falar é como ela funciona. Como ela funciona, né? Assim, a Estrela da Morte tem todas essas características, né, que o nosso amigo falou, sobre distância, população. Ela realmente tem uma população muito grande, porque ela em si é uma base militar, ela é feita para isso, né? É uma estação militar que praticamente leva exércitos para destruir exércitos para conquistar planetas para qualquer canto possível. Por isso que ela é chamada de Estrela da Morte. E como ela funciona? Simples. Além de ser dividida em vários setores para organizar o grupamento de soldados em cada região, dentro dela, além de possuir um sistema de artilharia para destruir naves que vão passando perto e vão tentar invadir, claro, ela tem diversos hangares para suportar uma quantidade absurda de naves e etc. E com isso, para movimentar seus soldados, dentro dela também tem um sistema de rodovias, como a BR-120, que a gente conhece aqui, perto, que existe aqui no mundo real. Ela tem algo muito parecido com uma estrada só que conecta todos os pontos. Dessa forma, os Stormtroopers podem pegar os seus celtas e carros futurísticos e podem ir para qualquer lugar, praticamente, usando esse caminho. Desta forma, ela é uma máquina gigantesca que vive a partir do movimento de pessoas usando outras máquinas, fazendo assim uma redundância gigantesca. E eu acho interessante que quando foram criar a Estrela da Morte mesmo, quando foram para gravar as cenas, né, do filme Star Wars, eles usaram um elemento muito comum aqui no Brasil, que é o nióbio, né? O famoso nióbio. E eu achei muito interessante porque o nióbio tem uma alta densidade. E eu consegui calcular mais ou menos, aproximadamente, quanto seria a gravidade da Estrela da Morte, pra gente poder ter uma referência de quanto seria, assim. E se você fizer contas, ela dá aproximadamente 20 vezes maior do que a gravidade da Terra, que é semelhante à câmara que o Goku treinou no Arco Freeza. Ou seja, os Stormtroopers, eles têm no mínimo o poder de luta de mais de 8 mil. Isso tornaria eles praticamente super-heróis se eles vierem pro mundo atual, né? Pro mundo real. Então, eu gostaria de partir, eu queria também dizer outra coisa sobre as gravações do filme, que infelizmente, como meu amigo citou, tem essas artilharias, né? Por que infelizmente? Porque elas têm uma inteligência artificial que elas reconhecem pessoas que seriam do mal, vamos supor assim. E o que aconteceu? Durante as gravações, o ator que interpretava o Darth Vader, ele acabou morrendo porque as artilharias usaram a inteligência artificial e acabaram matando ele, né? Eles acreditavam que os do mal eram os rebeldes, só que na verdade quem é do mal é do Império, né?
É isso aí, essa discussão é bem mais ampla sobre quem era verdadeiro, quem era o mal verdadeiro, né? Se eram os rebeldes ou o Império, mas é um tópico que a gente vai passar para a próxima vez, para um outro podcast. E a gente vai falar agora sobre o propósito. Qual é o verdadeiro propósito, né? Da Estrela da Morte. Sim, eu acho que o grande propósito da Estrela da Morte era mostrar como uma estrela pode ser 100% mortal no mundo no mundo de Star Wars. O que acontece? Tinha essa divisão, né, Império e Rebeldes, e o Império acabou criando essa Estrela da Morte para ir contra o mal, que eram os Rebeldes. Agora eu boto aspas no mal porque eles acreditavam que o mal eram os rebeldes, como eu falei, na verdade o mal era o Império. E quando eles criaram a primeira Estrela da Morte, ela acabou se destruindo. Ou seja, existiram 4 Estrelas da Morte, e a primeira não foi noticiada. Essa primeira Estrela da Morte, ela se destruiu, porque a inteligência artificial reconheceu o mal como o próprio Império. Então o propósito deles foi basicamente destruído na primeira Estrela da Morte. Mas como eles são muito resilientes, são muito persistentes, eles construíram mais 3 Estrelas da Morte e dessa vez, botou na inteligência artificial procurar rebeldes, e não o mal verdadeiro. E eu acho que aqui eu poderia encerrar a discussão de quem é mal e de quem não é, porque a inteligência artificial é a verdade absoluta, né? Não, né? Sabendo que a inteligência artificial tem vários erros, assim. E, como eu falei, é algo que a gente pode levar para outro podcast. Mas, enfim, o que o nosso amigo não comentou era o seu propósito. Qual é o seu verdadeiro propósito, né? Ou para que precisa de uma estrela tão grande, uma base tão grande, que é literalmente o tamanho de uma estrela? Pode parecer óbvio, mas eu gostaria de esclarecer aqui, que é para fazer delivery. Todo mundo sabe que no meio no meio de um mundo com guerra e planetas que são muito longe um do outro, é necessário que ocorra um sistema de delivery de quem vai entregar comida para os outros cantos. Então, o Império, sendo um imperialista, né, capitalista, o que é que eles fizeram para arrecadar dinheiros para pagar outras batalhas? Eles fizeram esse sistema que era A-Star. Como é que funciona o A-Star? O A-Star, você seleciona qual é o mantimento que você quer. Por exemplo, eu quero 12 toneladas de McLanche Feliz. Aí eles, beleza. Você paga para eles e durante o caminho da travessia da Estrela da Morte, eles param no seu planeta e soltam toda essa carga para você, entregam essa carga para você. E assim é o verdadeiro propósito da Estrela da Morte. E agora nós vamos para um próximo tópico. E eu também gostaria de dizer que a alta densidade de população, ou seja, os inúmeros militares que tinham lá, eles foram muito úteis até para o mundo real, porque como aconteceu em diversas vezes, o mundo fictício vindo para a realidade, como você pode ver que aumentou infinitamente o número de RAP, né, o número de iFoods aqui no Brasil, principalmente, em que os inúmeros entregadores, eles conseguiram entregar dessa forma de delivery as comidas, talvez não na margem de 12 toneladas, mas pelo menos uns 20 quilos aí por pessoa. Então vamos passar para o próximo tópico, que seria se ela seria uma boa sede para as Olimpíadas em Tóquio de 2021. Então, vamos começar essa discussão. Infelizmente não teremos a Olimpíada desse ano, né, por causa de devidos acontecimentos, mas teremos no próximo ano. E a gente pode dizer que a Estrela da Morte é uma boa estrutura? É uma pergunta que as próprias pessoas que organizavam as Olimpíadas se perguntaram quando foram fazer no Brasil. O Brasil nunca teve uma Olimpíada feita lá mesmo. E eles perguntaram, não, será que é possível? E eles conseguiram alterar todo o Brasil inteiro. Tanto que o Brasil teve que aumentar suas terras, criar novas ilhas para sustentar o pessoal. E deu certo. Mesma coisa foi perguntado para Tóquio, como é que eles iam fazer, já que é um canto muito pequeno. E eles estruturaram tudo para aguentar isso. Mas como não teve, a gente pode passar por uma coisa muito mais grande, que é uma estrela, né? Que é literalmente a Estrela da Morte. Eu acho que, pelas informações dadas pelo nosso colega sobre raio e tamanho de população, teremos uma controvérsia pelo número de gente. Todo mundo sabe que quando acontecem as Olimpíadas, quase 90% de cada país é evacuado e todos vão para um canto só, que é o local onde acontecem as Olimpíadas. Por exemplo, nas Olimpíadas de 1994,
toda a população da Alemanha desapareceu e foi encontrada no outro dia, quando teve o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará nas Olimpíadas. Então, para aguentar muita gente, é necessário um espaço muito grande. Dessa forma, a Estrela da Morte pode adquirir isso. Entretanto, devido à sua já grande densidade populacional, por causa da quantidade de soldados que é necessário para manter tudo aquilo ali vivo e funcional, seria extremamente já teria pouco espaço para colocar mais gente. Sim, eu acho que então o que poderia acontecer é o mesmo sistema político que acontece nos Estados Unidos. Cada Stormtrooper ia representar uma pessoa aqui do mundo, certo? Então, por exemplo, a Daiane dos Santos ia escolher o Stormtrooper X para representá-la na ginástica olímpica, porque seria insustentável levar essa quantidade exorbitante de pessoas para a Estrela da Morte. Mesmo porque é algo bem longe, né? Eu acho que demoraria cerca de 3 a 4 minutos para chegar lá. Então a gente poderia ter esse sistema que nos Estados Unidos é delegados que representam a população, tendo os Stormtroopers representando nas Olimpíadas. E assim, eu acho que a gente teria um resultado muito preciso, assim como as eleições americanas, e nem um pouco fraudáveis, né? Pode dizer isso. Sim, então acho que a gente pode passar para o próximo tópico, que seria um tópico especial, vamos dizer assim, que é um time composto por Stormtroopers versus o Barcelona, quem ganharia num campo de futebol e num campo de batalha. Eu gostaria de começar citando como seria num campo de batalha, né? Então eu vou citar um pouco da escalação aqui do Barcelona para a gente poder ter essa batalha. Primeiro, seria no ataque o Messi, certo? E eu acho que o resto do time é irrelevante porque realmente ele é o principal personagem desse jogo. Então ele começaria provavelmente atacando os primeiros Stormtroopers na frente, os 400 mil, né, que ele teria que lutar contra. E depois de, eu acho que uma longa e árdua batalha, ele acabaria vencendo pelo seu tamanho mesmo. Ele é bem pequeno em relação aos Stormtroopers, aos clones. E ele, eu acho que poderia desviar facilmente dos golpes e dos lasers do famoso piu-piu, né, que as armas fazem. Eu vou deixar para o meu amigo citar aqui no futebol. Infelizmente, nosso tempo acabou. Não nós poderemos continuar essa batalha, mas essa batalha poderá continuar em outros podcasts, caso vocês gostarem. E eu acho que é isso aí. Então, eu gostaria só de anunciar que a gente definiu um prazo, certo, pro nosso concurso de música. Eu vou deixar aqui no card o concurso de música, se você quiser ver o vídeo do concurso. Mas saiba de antemão que o prêmio vai ser de R$20 e ter sua música no nosso podcast. Envie as músicas lá no Twitter, mas a gente definiu o prazo final para você enviar essas músicas, que seria dia 22 de dezembro. Então acho que podemos encerrar. Você tem algo a acrescentar? Não tenho nada a acrescentar, não. Então, boa noite, eu sou 923. 9h23.